Shabbat Shalom. O tema da mensagem dessa paraxá, primeira paraxá, Bereshit, no princípio, é independência é morte. Independência é morte. Senhor nosso Pai, a Ti te damos graça porque o Senhor, Pai, tem nos ensinado, tem nos ministrado como um filho, como um pai toma o seu filho pela mão e o ensina. Assim tem sido aqui, sobre as nossas vidas. Me ajude, me capacite, dentro das minhas limitações, a passar para os meus irmãos o precioso que o Senhor tem nos ensinado. Nós só sabemos porque o Senhor tem nos revelado. Nós não temos como saber essas coisas. Que a gente possa, Pai, compreender a importância de estudar as Tuas Escrituras e receber a Tua companhia. O autor, o único livro que nós podemos ler, juntamente com o autor. Obrigado pela Tua bondade, obrigado pelas Tuas revelações. Que cada um aqui possa receber a porção que lhe cabe e possa ter a sua vida transformada pelo Senhor através da Ruach HaKodesh. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja. O tema da mensagem, independência é morte. Muitas pessoas nessa terra estão morrendo todos os dias pelos mais variados motivos. Entre esses motivos está a ingestão de alguma coisa venenosa. As crianças estão mais expostas, mais sujeitas a este tipo de situação, porque elas costumam colocar tudo que elas encontram direto na boca. Portanto, requerem de nós uma atenção diferenciada, uma atenção especial. Existem situações de ingestão ou inalação compulsiva de produtos tóxicos, como alguns tipos de medicamentos, bebidas alcoólicas misturadas, drogas, entre outras coisas que destroem o organismo e tem levado muitas pessoas diretamente para a sepultura. Nós temos um texto nas Escrituras Sagradas, na Brit Hadashah, Nova Aliança, que acabou sendo mal traduzido e tem conduzido muitas pessoas a um erro de entendimento. Eu vou ler para vocês na versão OJB, para que vocês possam entender corretamente o que Yeshua está ensinando. Matitiahu Mateus, na versão OJB, capítulo 15, versículo 10. Não é o que entra pela boca que faz o homem tamê, impuro espiritualmente, mas é o que sai da boca. Isso torna o homem tamê, impuro espiritualmente. O que entra pela boca de uma pessoa pode até matá-la. O pecado entrou no mundo depois que uma pessoa comeu, ingeriu um fruto proibido, um fruto que não deveria comer. Situação em que havia sido alertada anteriormente para não fazer. E quais seriam as consequências da desobediência. Desde então a morte ganhou poder e se tornou um legado que é passado de gerações em geração.
para toda a humanidade. Havia um mandamento de Hashem para Adão e para a sua esposa. Vamos tentar entender um pouco melhor o que levou a mulher a tomar aquela decisão que ela tomou. Lembrando que a lógica humana tem conduzido muitas pessoas a enganos mortais. Essa Parashá Bereshit, no princípio, nos ensina que naquele episódio que ocorreu no Gan Éden, foram usados 3 princípios que têm sido usados para conduzir a humanidade nas suas tomadas de decisões. Primeiro, ser algo bom aos seus olhos. 2, ter a aparência de ser agradável. 3, ter os seus interesses pessoais atendidos. O sistema desse mundo utiliza o marketing com esses 3 princípios, baseando-se no desejo e na intenção do coração das pessoas. E isso se tornou uma base fundamental para as pessoas aceitarem comprar produtos e serviços. E foi estendido também para as relações interpessoais. E os critérios utilizados estão sempre alinhados com alguma necessidade pessoal. E não cair nos mesmos buracos. Porém, existem situações que nós não temos como saber em detalhes o que ocorreu, exceto se o Senhor nos revelar. E o Senhor deseja nos revelar os detalhes ocultos que existem nas Escrituras Sagradas. O único livro que podemos ler na companhia do autor. Preste atenção. Adão e a mulher, que até então não tinha nome, e que posteriormente foi nominada Havá, vida, tinha um encontro marcado com o Senhor todos os dias na virada do dia, no fim da tarde. Critérios estabelecidos pelo Senhor, e nesses encontros, eles presenciavam coisas tremendas. Atos e ensinos maravilhosos. Um conhecimento tremendo. E a mulher, fascinada, desenvolveu uma intensa admiração pelo Senhor. E absorvia tudo que ela podia aprender. Absorvia os ensinos tremendos do Senhor. Ainda que Adão e a Havá desejassem encontrar o Senhor em outros horários do dia, isso não seria possível. E eles teriam que aguardar o momento do pôr do sol para encontrar-se com o Senhor. Talvez um prenúncio para os nossos dias, onde estamos aguardando um momento para encontrarmos com o nosso Senhor e Salvador Yeshua, e Ele virá. Adão e Havá tinham que esperar o momento certo para encontrar o Senhor. Não podiam contemplar os atos,
os ensinos maravilhosos de Hashem a qualquer momento. Adão e Havá tinha acesso a muitas informações provenientes de Hashem. E hoje, nós precisamos estudar muito as Escrituras, precisamos lutar por santidade para recebermos pequenas porções das revelações de Hashem. Kadosh Baruch Hu, através da Ruach HaKodesh, que conhece as profundezas de Hashem, e através de Yeshua, que nos manifesta a grandeza do amor e do poder de Hashem. Havá desenvolveu uma admiração muito grande pelo Senhor. E isto foi usado posteriormente de forma distorcida pelo mal, para que a inveja brotasse no coração daquela mulher por meio desta admiração. E quando foi proposto a ela ganhar conhecimento, ganhar o poder de ser como Deus, ter o conhecimento de Deus, ela ponderou em seu coração que não precisaria mais esperar pela virada do dia para aprender com o Senhor. E tendo conhecimento, ela mesma poderia fazer qualquer coisa que ela desejasse a qualquer momento. Independência é morte. A mulher pensou em seu coração que se ela fosse como o Senhor, ela não iria precisar mais esperar por Ele todos os dias. E assim, com o desejo mal intencionado, aceitou a proposta daquele ser no Gan Éden e trouxe a tremenda ruína sobre a humanidade. A admiração impura no coração daquela mulher abriu oportunidade para a inveja que pavimentou o caminho para uma grande destruição. Cuidado com a admiração no seu coração por uma outra pessoa, principalmente com alguma intenção impura, imprópria, indevida, porque isto poderá conduzir a sua vida para uma grande destruição. Cuidado ao desejar, pela inveja no seu coração, ficar no lugar de outra pessoa. Ocupar um lugar no qual você não foi chamado para estar. Cuidado. Hashem não tomará ninguém por inocente. Shema Israel. Ouça, Israel. Ninguém poderá se aproximar de Hashem, exceto se Hashem chamar para se aproximar dele. E isto é feito com muito critério, com santidade e com amor a Hashem, através de Yeshua, e com amor ao próximo. Se alguém desejar se aproximar de Hashem sem entendimento, sem amor, com apenas intenção de adquirir conhecimento, poder, poderá ser arremessado em situações de destruições, com um legado para gerações, da mesma forma que ocorreu com Havá. Em relação ao seu esposo Adão e também a todos os seus descendentes, inclusive os seres da raça humana, até os dias de hoje. Uma aproximação sem amor,
com a intenção de obter somente conhecimento, pode produzir grandes estragos na vida de muitas pessoas. Hashem nunca desejou ter um relacionamento dessa forma com ninguém. Ravá decidiu pelo conhecimento que aquele ser ofereceu. Um conhecimento hoje que a internet está oferecendo. Um conhecimento que havia se tornado um Deus na vida dela para estabelecer a independência dela de Hashem. E dessa forma está caminhando as pessoas nessa terra. Uma busca desenfreada pelo conhecimento. Independência é morte. Ravá desejou conhecimento que havia se tornado um Deus na vida dela. Dedicou todo o seu esforço para realizar as coisas do seu próprio modo. Realizar os seus próprios desejos e fazer as coisas de forma independente de Hashem. Desobedeceu o mandamento de Hashem e comeu daquele fruto proibido. E arrastou com ela o seu esposo. Tem muitas esposas hoje destruindo a sua vida e arrastando com ela o seu esposo e seus filhos. A admiração dela pelo conhecimento do Senhor, com desejos e intenções erradas, fora a causa da sua própria morte. Uma tragédia com grandes consequências sobre a raça humana até os dias de hoje. Se nós nos aproximarmos de pessoas sem o desejo de amarmos essas vidas, estas almas, a única motivação que teremos para estarmos próximos será na intenção do que o outro possa nos servir com aquilo que nós precisamos. Alguma coisa que a outra pessoa tenha e nós não temos, e que de alguma forma aquilo nos seja útil. Então, aquela qualidade nos será importante. As nossas relações e vínculos não podem ser estruturados em atender interesses pessoais. Não podem ser pautados como se fossem relações em um colégio, em uma universidade, onde depois da graduação, normalmente, as pessoas seguem os seus próprios caminhos, rompendo com as suas relações. O vínculo pessoal, familiar, precisa ser estruturado no amor, porque este é o único modo que temos para suportarmos uns aos outros. Nos momentos de dores, nos momentos de fraquezas, e se ocorrer alguma falha. Somente Hashem é perfeito, e mesmo assim muitas pessoas têm buscado pelo conhecimento para ser independente de Hashem. Ravá tinha o Senhor, o admirava, mas ela queria mais. Ela queria somente ser como ele, e assim abriu mão de conviver com ele todos os dias. Trocou pela intenção e o desejo de ganhar conhecimento para se tornar como ele. Muitas pessoas querem ter conhecimento para ser como o Senhor e terem poder, ser independentes de Hashem. Porém, Hashem deseja que você tenha conhecimento, sim, das Escrituras Sagradas, que você seja como Ele. Ele deseja que você seja como Ele, Kadosh, porque Ele é Kadosh. E que você, sobre todas as coisas, seja dependente
dele, porque somente ele conhece todas as coisas, tempos e épocas, e deseja nos orientar com relação ao nosso próprio futuro. Você deseja ser como Hashem? Você pode. Seja Kadosh. Separado desse mundo e não se molde a ele. Ravá desobedeceu a instrução de Hashem, um sinal claro de que ela nunca teve o Senhor como autoridade sobre a vida dela. Nunca confiou plenamente no que ele dizia. Aliás, chegou ao ponto de duvidar de coisas que Hashem dizia e ensinava, acreditando que nem tudo aquilo era verdade, no seu engano. Pensava que ele fazia algumas coisas para ter poder sobre a vida dela, quer me controlar. E que o Senhor a impedia de ter poder. Isso foi crescendo no coração dela. Então ela começou a desejar a sua tão sonhada independência. E assim, muitas pessoas estão seguindo. Duvidam das instruções de Hashem. Duvida do mal que vai ocorrer nessa terra em breve. Não acreditam. E no seu engano, elas acreditam que estão sendo manipuladas pelo Senhor. Ou por pessoas que estão a serviço do Senhor. E estão trocando os valores. Estão deixando de caminhar com o Senhor em humildade de espírito. E desfrutar do amor de Hashem através de Yeshua, em Shalom. Em unidade, para seguir os seus próprios caminhos de engano, acreditando na sua loucura, que conseguiram o conhecimento suficiente para caminharem sozinhos, propagando divisão por onde passam, seguindo de forma independente de Hashem, somente para satisfazer seus próprios desejos e más intenções do seu coração. Situações contrárias ao que ensina a Torá. Independência é morte. Se uma pessoa tentar se aproximar de Hashem de qualquer modo, de uma forma indevida, esta aproximação poderá ser desastrosa. Veja o que ocorreu com Ravá na sua desobediência à instrução de Hashem. Veja o que aconteceu com ela. Ela não se tornou conhecedora das coisas como Hashem. Perdeu o privilégio de caminhar ao lado do Senhor, a pessoa que ela mais admirava. Nunca mais pôde ver o Senhor e estendeu isso sobre toda a humanidade até os dias de hoje. Foi removida do seu lugar. Não pôde permanecer no Gan Éden. Tiveram que aprender a trabalhar para tirar da terra o seu sustento com o suor do seu rosto. Só prejuízo. Muitas pessoas em toda a terra consultam de tudo que você pode imaginar para terem as suas necessidades atendidas no momento que elas desejam. E elas não conseguem orar, buscar por Hashem e aguardar a resposta do Senhor no virar do dia. E assim essas pessoas têm buscado a sua independência de Hashem.
Ravá saiu da dependência de Hashem e correu direto para o domínio www de Nahash. E confiando naquele ser que nunca havia feito nada de bom por ela, ela foi dominada. Adão estava ocupado em trabalhar na terra e provavelmente na ausência frequente do marido, Nahash se tornou a companhia ideal daquela mulher. Aquele ser provavelmente dispensava a atenção que ela precisava. Adão vacilou. Maridos, é importante trabalhar, digno é o trabalhador do seu salário. Mas eu recomendo que vocês dispensem uma atenção e cuidados especiais para com as vossas esposas. Não vacilem. Parecia haver entre a mulher e aquele ser uma amizade, porque ela não percebeu que estava sendo enganada. Talvez por causa dos seus desejos e intenções. E na virada do dia, ela estava com o marido na presença do Senhor, como se nada tivesse ocorrido. É possível que exista pessoas hoje caminhando na presença do Senhor com intenções estranhas, erradas no seu coração. Mas eu oro para que todas essas pessoas estejam diante do Senhor, por amor a Hashem através de Yeshua, e amor ao próximo, como nós temos tido por nós mesmos. O profeta Shayahu nos ensina sobre as profecias com relação a Mashiach e Yeshua. Mashiach, que sempre admirou Hashem, e mesmo sabendo tudo o que deveria enfrentar, o cálice da dor e da morte que deveria suportar, nunca questionou nenhuma decisão de Hashem. Sempre obedeceu à vontade do Pai. E nunca ousou usurpar o trono de Hashem. Esse é o motivo pelo qual Yeshua foi revestido de poder por Hashem. Yeshua nunca fez nada em causa própria, para seu benefício, ou para o seu próprio mérito. E muitos não têm ouvido. Virá um, independente de Hashem, em seu próprio nome, e muitos ouvirão. Porque assim, Yeshua nos disse. Yeshua nunca desejou ser independente de Hashem. E a maior dor que Yeshua sentiu, no momento que ele estava no madeiro, foi quando ele recebeu sobre ele a culpa pelos nossos pecados. E não pôde sentir ali a presença de Hashem. Esta foi a maior dor que ele sentiu. E ali ele clamou: Eli, Eli, lema sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Yeshua precisou esperar para reencontrar com Hashem. E hoje estamos esperando para nos encontrarmos com Yeshua. Maranata. Yeshua disse que voltaria. E as coisas devem ser do jeito, do modo e no tempo que Hashem determinou. E nele devemos confiar. A fidelidade de Yeshua para com Hashem trouxe sobre ele uma vida sobrenatural nessa terra, com uma ressurreição sobrenatural. E hoje Yeshua vive
para fazer o sobrenatural, intercedendo por nossas vidas e seguindo as instruções de Hashem em obediência. Sempre que uma pessoa se aproxima de outra por interesses outros, que não é o amor, o resultado será a divisão, dissensão, confusão. E é por esse motivo que aumenta o número de divórcios em toda a terra, com crescentes rupturas familiares. Que não seja assim, não na nossa família, não entre aqueles que têm amor no seu coração, por Hashem, por Yeshua, amor no seu coração, uns pelos outros, de verdade. Não seja assim, não nessa família. Em tempos como este que estamos vivendo, com restrições de proximidades, muitos males têm sido atribuídos ao distanciamento que isso tem provocado. Porém, o amor verdadeiro, preste atenção, anote para você não esquecer. O amor verdadeiro não pode ser restringido a distâncias físicas. Nós temos filhos, filhas que estão em outros estados, em outros países, extremamente próximos da minha vida, da vida da minha esposa. Yeshua nos altos céus, sentado à direita de Hashem, disse, Matitiar Mateus, capítulo 28, versículo 20, que estaria conosco todos os dias até o final dos tempos. Hashem Kadosh nos disse, em Yeshayahu, Isaías, capítulo 57, versículo 15, pois assim diz o Altíssimo, o exaltado, que vive para sempre, cujo nome é santo, vivo em um lugar alto e santo, mas também com contrito, humilde, a fim de aliviar o espírito do humilde e o coração do contrito. Não podemos mais nos apoiar na desculpa da distância para amarmos. Chega. Hashem continua próximo de nós, perto de todos aqueles que o invocam em espírito e em verdade. Em espírito, através da Ruach HaKodesh. Em verdade, através de Yeshua. Hashem nos criou para estarmos perto dele, e apesar do distanciamento criado pela desobediência, Hashem gerou um caminho de volta. Yeshua, para que pudéssemos fazer uma techuvá, um retorno a ele. Hashem deseja ter conosco um relacionamento diário e que possamos reconhecer a nossa total dependência dele. No deserto, nossos pais recebiam maná, o man, todos os dias. Yeshua nos ensina a orar e agradecer pelo pão nosso de cada dia. Todos os dias. Hashem deseja que possamos estar com ele todos os dias. Inclusive nas situações de subsistência, para que possamos reconhecer a nossa dependência dele e glorificarmos o seu nome diante do caos. Eu tenho plena convicção de que a minha aproximação de Hashem não pode ser por outro motivo que não o amor. E eu não poderei permanecer diante dele como eu desejo. O nosso desejo, a nossa intenção deve ser estar na presença de Hashem por quem ele é e não pelo que ele pode nos oferecer.
E estamos quase na viração do dia, com o retorno do Mashiach, Yeshua. Qual é a posição que você está tomando hoje para esse encontro em breve? Na viração das épocas, nós nos esconderemos nus ou seremos achados vestidos com total dependência do Altíssimo? Esgalos nos mostra que muitas pessoas escolheram depender de Hashem, aproximaram-se dele por amor, e esses serão dado um fruto para ingerirem. Um fruto que produz dependência e vida. Um fruto oferecido pelo Senhor. Um fruto diferente do fruto que foi oferecido por aquele ser no Éden, que produziu independência e morte. Para nós fecharmos, estamos vivendo tempos difíceis e mesmo tendo sido profetizado, nós não estamos prontos para experimentar as dores causadas pela ausência de Hashem nesse mundo, da independência humana da Torá. A cada um que ouve esta mensagem, essa drachá, eu declaro que temos ainda um pouco mais de tempo para fazer uma techuvá verdadeira e voltarmos ao Senhor. Mas para aqueles que morrem, o tempo acabou. Cuidado com o que parece belo aos seus próprios olhos, bom aos seus ouvidos. Mislei, Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Um caminho pode parecer certo a uma pessoa, mas seu fim são caminhos de morte. A humanidade tem experimentado sua independência de Hashem e tem colhido maus frutos. Se hoje você se encontra em uma posição ruim por ter escolhido seus próprios caminhos, em independência da vontade de Hashem, não importa, ainda assim, Hashem deseja que você retorne. Mislei, Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confie em Adonai de todo o seu coração. Não dependa de seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos reconheça-o, e ele endireitará as suas veredas. Uma promessa. Para reconhecer Hashem, você precisa primeiro amá-lo. Confiar e depender dele em toda e qualquer situação. Ainda em tempos difíceis, como estamos vivendo. E precisamos fazer isso antes que chegue a virada dessa época. Revista-se de santidade. O Rei está voltando. Que possamos sair ao seu encontro vestidos e com vestes limpas. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. No próximo Shabat, dia 24 do mês 10 do nosso calendário, nós teremos uma única paraxá, paraxá número 2, Noach. Hashem instruiu Noach, o único homem que não havia sido arrebatado pela violência e pela corrupção do mundo naquela época. Seguiu as instruções de Hashem para construir uma grande arca de madeira, revestida por dentro e por fora. Ocorreu uma inundação que durou 40 dias e 40 noites. E as águas se agitaram por muitos dias antes de se abaixar.
A arca pousou sobre o monte Ararat e de sua janela Noa despachou um corvo que não voltou. E depois um pombo que voltou com um ramo de oliveira. Naquela época, como hoje, já havia duas ruhot, duas ruas, dois espíritos sobre a terra. Convoco a todos a fazerem essa leitura e que Hashem possa falar com cada um de vocês poderosamente, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Senhor nosso Pai, mais uma vez te dou graça. Te dou graça porque muitos esquadrinharam as tuas escrituras em busca do teu precioso. Yeshua é o teu precioso. E não encontraram. E o Senhor, Pai, nos concedeu esse amado e ainda tem revelado detalhes de cada evento, como se a gente pudesse estar lá, presente, vendo, e com isso aprender, para que a gente não cometa os mesmos erros. Pai, nos ajude a entender, receber, nos ajude a compreender a importância de depender do Senhor, o único que conhece o futuro, o único que conhece tudo que está para ocorrer. Nos ajude a confiar no Senhor, com total dependência. É o que eu lhe peço, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Que assim seja, que assim seja.